O senhor presidente, ex-presidente André Sanches, sim, fez sacanagem com o Romero. Sim, o Romero foi injustiçado no Corinthians. E vocês vão entender aonde que eu quero chegar com o início desse vídeo. Fala galera, Diego Valência diretamente de Recife, cá estou eu para gravar mais um vídeo aqui pro canal Ultimão. Então antes de mais nada, eu já peço o seu like, deixa o like aqui no nosso vídeo, que a sua participação é sempre muito importante. Beleza? Sem mais delongas, já vou direto pro assunto. Recentemente, eu não vou conseguir precisar exatamente o dia, o técnico Wagner Mancini deu uma declaração no que diz respeito ao meia Otero. Foi algo no sentido assim, Mancini, o Otero não vai ficar, não deve ficar, ou tá ainda passando por um impasse e você tá o escalando. Como é que o técnico age num momento como esse? Como que você planeja a sua equipe usando um jogador que você não sabe se amanhã ou depois você vai poder utilizar, já que o contrato dele tá acabando. E a declaração do Mancini, pra mim, foi muito correta e me fez lembrar do caso Romero. E aí vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Daqui a pouco vocês vão ligar o ponto A ao ponto B. Beleza? A resposta do Mancini foi: o Otero tem contrato. Se o Otero tem contrato com o clube, eu vou utilizar ele até quando eu puder. O jogador, quando faz contrato de 1 ano, ele não faz contrato para jogar 9 meses. Ele não faz contrato para ficar afastado 3 meses, porque o contrato dele vai acabar. Mancini disse algo mais ou menos assim, não exatamente com essas palavras. Diego, mas o que é que o Romero tem a ver com isso? Eu só tô levantando uma bola aqui, mas quem me acompanha há mais tempo sabe já dessa minha opinião, mas não custa nada a gente relembrar justamente por essa declaração do Mancini. O que o Mancini falou agora sobre o Otero só fez reforçar a tese que eu sempre defendi. O senhor presidente André Sanches afastou o Romero nos últimos 7 meses de contrato. É isso mesmo. O Romero foi afastado do Corinthians nos últimos 7 meses de contrato. O Romero jogou até o final da temporada de 2018 e em 2019 ele não entrou mais em campo. E o Andrés deu a seguinte declaração na época falando que ele não ia jogar mais pelo Corinthians porque ele não queria ficar. Eu até anotei alguns pontos aqui, né? Ele não queria ficar. O Romero, palavras do Andrés, né? O Romero tá fazendo o Corinthians de besta e não vai jogar, né? Não vai jogar e ponto final. E o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: eu sei que tem torcedor que defende os dois lados, é evidente. O torcedor que defende o Romero, beleza, defende o Romero, vai concordar um pouco com os pontos que eu vou levantar aqui. Mas os torcedores que vão defender o Andrés nessa, e eu sei que tem, sempre vai aparecer torcedor falando: ah, Diego, tô até lendo aqui, ó, o Romero pediu muita grana pra ficar. Ah, Diego, o Romero foi injusto com o Corinthians. Ah, Diego, o Romero fez sacanagem com o Corinthians. Pessoal, o jogador, quando tem contrato, é pra jogar até o final do contrato. Independentemente, o Romero não é santo. Eu não estou aqui defendendo o Romero, dizendo que ele é um santo. O Romero provavelmente já queria atuar junto com seu irmão. É um sonho que ele sempre declarou. Que seja, tá lá jogando junto com o irmão dele. O ponto não é esse. Mas ele não querer continuar no Corinthians era um direito dele. O que não podia é afastar um jogador importante do time, faltando 7 meses pro contrato acabar. 7 meses o Corinthians pagou o Romero pra ele não jogar. E tudo isso por quê? Por birra. Tudo isso por quê? Porque o Corinthians tinha um presidente na época que se sentia dono do clube. Aliás, sempre se sentiu dono do clube. E esse salário aí, esse dinheiro desse salário, o Corinthians poderia ter feito outra coisa? Será que o Romero não poderia ter entrado em campo até o final do seu contrato? Como vai acontecer com o Otero, caso ele não fique? Como aconteceu com o Guerreiro? A novela Guerreiro também se estendeu. Renova, não renova, fica, não fica. No Brasil só joga no Corinthians. Mas, bem ou mal, o Guerreiro entregou. Ficou até o final. Tanto que o último gol que o Guerreiro marca pelo Corinthians, ele marca um hat-trick na Libertadores, né? Naquele 4-0 sobre o Danúbio, o Guerreiro marca 3 gols. E foi o último jogo que o Guerreiro marcou. Então, como que você defende um presidente que afasta um jogador importante como o Romero por 7 meses? Quanto que o Romero ganhava? Quanto que o Corinthians precisou pagar pro Romero ficar encostado?
Sequer o Corinthians foi capaz de negociar um acordo para liberar logo o jogador e de alguma forma economizar alguma grana. Ah, Diego, mas e se o Romero não quis fazer acordo? Joga. Se o jogador tem contrato com o clube, joga. Ah, Diego, mas se ele não tava com cabeça para jogar, aí quem decide é o técnico. Hoje o Mancini decide se escala ou se não escala o Otero. Hoje o Mancini avalia no dia a dia se o Otero está ou não está apto a entrar em campo diante desse impasse. Não é o presidente do clube. Não é o presidente do clube que bate a mão na mesa e diz: esse jogador não atua mais pelo clube. Faltando 7 meses. Quanto que o Corinthians gastou de contrato, gastou de salário para deixar o Romero afastado 7 meses? E a história que o jogador teve no clube? É por essas e outras que o Corinthians está na situação que está. Ah, Diego, mas isso é uma besteira. São várias besteiras. São vários detalhes. Mas afastar um jogador como o Romero, com a história que ele teve no clube, goste você ou não, por 7 meses de contrato, o Corinthians todo endividado, eu acho que diz muito sobre as pessoas que comandam o clube. Diz muito sobre o Andrés, que no final do seu mandato disse que não se concentrou muito no futebol. E tem torcedor que reclama quando eu venho aqui abrir os olhos e falar sobre. O Andrés não tá nem aí pro Corinthians. O Andrés tá aí pro ego dele. Ou está, ou esteve, né? O Andrés administrou o clube pra ele. Para as suas satisfações. Não foi pensando no clube. Se ele pensasse no clube, ele não fazia isso com o Romero. Brigaram, discutiram? Possivelmente. Os dois lados estavam errados? Possivelmente. Mas afastar o Romero do time é você punir o time e é você punir o clube financeiramente. Então, isso não existe. O Romero, sim, foi injustiçado no Corinthians por passar 7 meses trabalhando separado. O Andrés, sim, foi autoritário. Administrou o clube com birra. Administrou o clube pensando no seu ego e no seu lado pessoal. E o dinheiro do clube? É por isso que nós estamos onde estamos. Então, obrigado, Mancini. Porque o Mancini levantou essa bola só para eu vir cortar aqui para vocês. O jogador, quando tem contrato, ele tem contrato para jogar até o final do contrato. Para jogar, não. Mas ele é funcionário do clube. Se o jogador deve ou não jogar, está ou não com cabeça para jogar, quem decide é o técnico e não o presidente do clube. Concordam comigo? Discordam? Romero foi ou não foi injustiçado? Deixe um comentário aqui que eu quero saber a sua opinião. E esse é mais um caso de descaso do que fizeram com o Corinthians. Ah, e pra você que tá pensando em comentar aí, Diegão, esquece o Andrés. Não vou esquecer o principal responsável por deixar o Corinthians na situação que ele tá. Beleza? Tamo junto, grande abraço, é nóis e vai Corinthians. Fui!